Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação. E aproveitando aqui esse início de episódio, se você ainda não segue o nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida, já corre lá e siga o Mind Asset para não perder nenhum dos nossos episódios. O ano está quase encerrando, mas a gente já está aproveitando para preparar muita coisa legal para a nossa próxima temporada. E bom, como muitos de vocês já sabem, a nova resolução CVM 175 trouxe mudanças relevantes para a indústria de fundos de investimento. E para falar mais sobre elas e sobre tudo que o investidor precisa saber, hoje eu conto com a presença da Tatiana Belisário, que é gerente de produtos de fundos de investimento aqui no Itaú. Seja super bem-vinda ao Mind Asset, Tati. Obrigada, Clara. Obrigada pelo convite, Fê. Maravilha! E também do Fernando Cavaletti, que é superintendente da área de portfólio specialist aqui na Itaú Asset. O Cava, que é figurinha carimbada aqui no Mind Asset, mas dessa vez está aqui com a gente nesse episódio em vídeo, né, Cava? Obrigado, Clarinha, pelo convite. Obrigado, Tati. A gente conhece faz bastante tempo já. Vai ser muito bom aqui trocar conhecimento aqui sobre essa nova norma. Bom, então vamos lá, acho que a gente pode começar contextualizando aqui, né, e falando sobre o que é a Resolução 175 e por que ela é importante para o investidor. Sim, vamos lá. A Resolução 175, publicada pela CVM, é um novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela consolida e simplifica todo o arcabouço regulatório dos fundos, substituindo a instrução CVM 555 e outras 38 normas relacionadas aos fundos de investimento. E ela é super importante para o investidor porque ela simplifica todas essas normas, traz modernidade para a legislação, garantindo mais flexibilidade, transparência e segurança na hora de investir. Uhum. E uma das principais mudanças é essa parte da estrutura de classes e subclasses, né? Então, o que isso significa exatamente, Tati? Perfeito, Clara. Uma das principais mudanças da norma é exatamente essa estrutura de produtos, né? Então, a norma revisou todo esse desenho dos fundos. Então, na 175, quando a gente se refere a fundo de investimento, ele passa a ser uma estrutura guarda-chuva que consolida diversos veículos de gestão, diversas estratégias de investimento, que é o que a gente chama de classes, e como uma extensão deles, os veículos que os investidores acessam, que são as subclasses, tá? Então, quando a gente fala de classe de fundo, a gente está falando dos veículos em que são negociados os ativos financeiros, né? A carteira de investimentos. E quando a gente fala de subclasse, a gente fala dos veículos que os investidores acessam, tá? E as subclasses, elas podem se diferenciar em relação a público-alvo, a taxa, a critérios de movimentação, mas elas estão sempre atreladas a uma única classe, né? A uma classe com uma estratégia de investimentos específica. Tá? E aí acho que é importante mencionar também, né, que passam a existir estruturas de classe única, que é um fundo para uma única classe, e aí ela pode ou não ter subclasses. Se nessa estrutura tiver subclasse, o investidor acessa só a subclasse. Se nessa estrutura não tiver subclasses, aí o investidor pode acessar diretamente a classe. Parece um pouco confuso, mas acho que a gente vai se acostumando aí, né, à medida que as estruturas forem se adaptando ao longo do tempo. Com certeza. E aí, quando a gente fala da visão do investidor, né, Cava, como é que ele passa a enxergar o produto, o fundo de investimento? Legal, Clara. Eu acho que é importante também ressaltar que a CVM caminhou numa direção mais parecida com o que a gente tem lá fora, né? Com share classes, estruturas de fundo que a gente via no mercado internacional. Aqui no Brasil, até hoje, vigorava aquela estrutura de um FII Master, né? E um FIC comprando basicamente aí 95%, 100% de cotas desse FII Master. Então, a gente se acostumou muito até então a falar de, né, FII e um FIC FII, simplesmente comprando cotas, e aí, como a Tati explicou, agora muda um pouco, né, essa estrutura de 3 camadas, né, fundo, classe e subclasse. Lembrando que o fundo, basicamente, né, só para complementar a Tati, ele vai ter ali os documentos, basicamente os prestadores de serviço especificados, quem, né, gestor, administrador, esse tipo de coisa. A classe
ela meio que se equivale ao que é o nosso FII hoje, né, o FII Master, ou seja, os ativos vão estar lá, as teses de investimento vão estar nas classes, e aí pode ter uma ou mais subclasses onde eu vou distribuir, né, os diferentes públicos, eu posso cobrar taxas diferentes na subclasse, eu posso fazer cotizações diferentes, né, ou seja, um fundo com pagamento de resgate mais curto, um fundo com pagamento de resgate mais longo. E acho que uma coisa interessante é que com essa nova estrutura é possível a gente diluir muito mais os custos para o investidor, porque no final das contas, independente da subclasse que eu estou, o ativo, ele está na classe, né? Então, eu posso ter várias subclasses com públicos-alvos diferentes, eu somo todo esse dinheiro investido nos recursos dos clientes e eu vou diluir bastante os custos da classe, né? Hoje a gente tem até alguns desafios aqui, por exemplo, quando a gente lança um FIC, né? E ele demora para captar, não atinge um valor mínimo, né? A CVM exige que a gente o encerre, né? E eventualmente também quando ele fica com valor de recursos muito baixo, os custos fixos começam a pesar na rentabilidade do fundo. E com essa estrutura nova, a gente endereça bem esse ponto, tá? Fica bem mais flexível e menos custoso para o investidor nesse sentido. Em relação às estruturas de classe e subclasse, é importante a gente mencionar também que num primeiro momento, os fundos eles viram para uma estrutura de classe única. Tá? E aí, ao longo do tempo, a gente vai adotar as estruturas de classe e subclasse, mas isso não acontece de uma hora para outra, né? Então, o investidor passa a enxergar o fundo com classe única nesse primeiro momento. Perfeito. Boa. E depois, né, uma coisa que muda, assim, o investidor vai precisar ficar atento, e a gente também, é que hoje, na estrutura atual, o FII Master tem um CNPJ, o FIC tem um outro CNPJ e na nova estrutura a gente vai ter o fundo com um CNPJ, a classe com outro CNPJ, mas a subclasse, que futuramente vai ser onde o investidor vai estar, né, alocando, fazendo a escolha de investimento, ela não tem o CNPJ, ela vai ter um código CVM. Então a gente precisa ver também como isso vai funcionar na prática, né? Como que a gente vai comunicar até em materiais comerciais, promocionais, mas isso, como a Tati falou, assim, vai ser ao longo do tempo, né? Vai ser bem gradual essa mudança, mas é uma mudança importante que a gente precisa estar atento. Uhum. E aí, falando de transparência para o investidor também, um outro ponto bastante relevante de mudança é sobre as taxas em si, né? Como é que vem toda essa parte para o investidor, Tati? Sim, perfeito. Um outro ponto bem importante da norma é a questão da transparência, né? E muito focado ali na transparência da estrutura de custos que incidem sobre um fundo de investimento. Então, agora, o fundo ele passa a ter a taxa segregada por todos os prestadores de serviços. Então, pelo administrador, gestor, custodiante e distribuidor. Então, o investidor antes estava acostumado a ver uma taxa no fundo, né, que era a taxa de administração, ele vai passar a enxergar 4 taxas diferentes aí. E esse tema da transparência foi tão importante aí para a CVM que ela publicou até uma outra norma que é complementar a 175, que é a resolução CVM 179, que ela exige que no momento ali da contratação do produto, o cliente tenha acesso à taxa de distribuição do produto. Então, nas jornadas de contratação, o cliente passa a ver em destaque esse custo da distribuição, além de toda a taxa segregada aí, né, dos custos totais do produto. Uhum. E aí a gente falou, né, dessa simplificação de estrutura como um todo também, do ponto da transparência, e tem algumas novidades também para o investidor, né, ou seja, agora também é possível se investir um fundo, né, para o investidor do varejo, 100% do patrimônio no exterior, né, eu queria que a gente trouxesse também um pouquinho mais dessas mudanças e flexibilizações que essa norma trouxe também para esse tipo de investidor no varejo. Essa é uma das principais mudanças, tá? E mudanças muito positivas, né? Que a gente enxerga de uma maior democratização das possibilidades de investimento, né? Antes estava muito reservada para investidor qualificado, investidor profissional, e agora a gente, né, permite você eventualmente ter um fundo que investe até 100% no exterior
para investidor geral. Obviamente tem alguns pré-requisitos, né, que você precisa cumprir para poder trazer esse fundo, essa possibilidade, né, de investimento 100% no exterior, mas é um movimento muito positivo, Clara, né? Então, hoje, na nossa grade mesmo, né, a gente tem diversos fundos que investem 100% no exterior, que dão acesso, por exemplo, a mercados internacionais como Europa, Estados Unidos, seja fundos de renda fixa, fundos de renda variável, entre outros, que são para investidores qualificados, né? E com a nova norma, a gente pode, inclusive, transformar esses fundos para investidor em geral. Ou seja, né, o investidor, aquele que nem é tão sofisticado assim, ele vai poder ter acesso a uma oferta muito maior de ativos e estratégias ao redor do mundo, né? Lembrar que no Brasil a gente sempre teve um home bias muito grande, né? Uma tendência de investir só nos ativos locais muito grande e deixar de fora diversas oportunidades que tem no mundo. Então, a norma ela se moderniza e vem nessa direção, ampliando bastante as possibilidades, né? Uhum. Até mesmo a gestão também consegue, por exemplo, investir em criptoativos, crédito de carbono, que também flexibiliza esses limites dentro das possibilidades do próprio fundo, né? Isso é outra coisa legal que a norma endereça, né? Essa modernização, essa inovação de classes de ativo, né, novas, como criptoativos, por exemplo, você vai ter no regulamento especificado até quanto do percentual do patrimônio do fundo ele pode investir, né, até 10%, né, que a norma permite no máximo, mas eu posso flexibilizar isso, eu posso colocar um limite menor, por exemplo, no meu fundo, mas vai ficar muito transparente o quanto que o fundo pode investir em Bitcoin, por exemplo, para o investidor saber se ele quer, né, se ele topa esse risco ou não, em busca de retornos mais significativos aqui para sua carteira, né? Então, isso é bastante legal também, a ampliação de classes de ativo mais inovadoras nesse sentido. Uhum, e tem se discutido também bastante no mercado a questão do investimento agora permitido em FDICs, né? Então, como é que está a visão também nesse sentido, né? De ser algo novo aqui para esse tipo de investidor. É bacana, Clara. É legal também que a norma endereça essa estrutura, né, de FDIC, que ela já tem um tempo aqui no mercado brasileiro, e tem até uma trajetória um pouco ingrata, porque era uma estrutura que tinha muito pouca transparência, então não tinha essa clareza para o investidor do que ele estava investindo, de onde que ele estava investindo. E só lembrando, né, o que significa a sigla, né, FDIC é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, né? Então é muito provavelmente assim, são coisas não triviais, né? Créditos não triviais, crédito com garantia, algumas estruturas um pouco mais complexas que buscam trazer um retorno maior para o investidor, mas que tem alguma complexidade, pode trazer até um risco maior, mas tem estruturas que mitigam esse risco, né? Tem uma série de coisas que é possível fazer. E esse tipo de investimento estava a um público bem restrito. E agora a norma traz a possibilidade também para o investidor de varejo investir numa estrutura como essa, né? De novo, é claro que tem alguns pré-requisitos, né? Então tem que ser uma cota sênior de FDIC ou uma cota única. Esse FDIC, por sua vez, pode investir em outros FDICs de mercado também. Mas é mais uma ampliação das possibilidades aqui que o investidor de varejo tem ao seu alcance, né? E de novo, tudo em linha do entendimento que ampliar as possibilidades não é trazer mais risco para o investidor, né? Pelo contrário, né? Ajuda o investidor a aprender mais, ajuda ele se educar mais sobre o que é possível ter de investimento, exige também um trabalho dos assessores financeiros de se educarem ainda mais, de entender as possibilidades e nada mais é do que você poder combinar todas essas novas possibilidades. No final das contas, você pode ter uma carteira mitigando riscos que você tinha antes, né? Eventualmente, um investidor que antes só tinha acesso ao mercado brasileiro, muito concentrado, por exemplo, numa renda fixa e achava que estava seguro por conta disso, eventualmente, no momento de estresse de mercado, esse investidor que está concentrado numa classe de ativos só, mesmo que seja aqui no Brasil, pode ter um prejuízo em termos de rentabilidade muito maior do que o investidor que agora vai ter acesso ao exterior, que vai ter acesso a outras classes de ativo, FDICs, eventualmente com proteção, né? O FDIC cota sênior, ele tem uma estrutura por trás ali, protegendo a rentabilidade. Então, de novo, ampliar as possibilidades e no sentido de
trazer carteiras mais equilibradas para o investidor, até o investidor menorzinho, né? O investidor em geral aqui no Brasil. Acho que bastante em linha aí com o conceito de democratizar os investimentos, né? Então, permitir novos veículos públicos, né, de varejo tenham acesso a outros veículos de investimento que são super eficientes aí também e que antes estavam restritos, né? É isso mesmo. Com certeza. E aí a gente falou, né, da estrutura, o Cava também trouxe aqui, né, o FICFI, né, Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, e outra denominação que o investidor vai passar a se deparar é o conceito de responsabilidade limitada, né, então, Perfeito. Como é que isso se traduz aqui também, Tati? O conceito de responsabilidade limitada é um conceito trazido aí do mercado internacional, né? Uma prática bem comum no mercado internacional. Então, está em linha aí com a modernização das regras de fundos no Brasil. E, basicamente, significa que o investidor que investe neste fundo de responsabilidade limitada, ele se responsabiliza pelo valor que ele investiu. Então, se ele investe numa estratégia que tem o risco de perda do capital e, eventualmente, houver uma perda superior ao PL, ele não é obrigado a aportar outros valores no fundo, né? A perda dele limita ali ao valor principal investido. Os fundos que tiverem esse conceito, eles têm responsabilidade limitada no nome, então o nome do fundo vai ficar enorme, né? E com esse termo aí, responsabilidade limitada, para trazer mais clareza e segurança para o investidor do tipo de fundo que ele está investindo. E aí continuam existindo os fundos, né, que a gente chama de responsabilidade ilimitada, que é o inverso, né, o cliente responde aí por eventual PL negativo, mas nesse caso, os fundos que tiverem a responsabilidade ilimitada, o cliente precisa assinar um termo específico com a assunção do risco da responsabilidade ilimitada. Então, mais uma vez, né, deixando claro aí o tipo de veículo que o investidor tá entrando. Perfeito, perfeito. E outro conceito também, né, dentro dessa linha de mudanças e regulamentação é a classificação de fundos ESG, que para a indústria também é muito importante e relevante, né? Aqui na Itaú Asset a gente trata esse tema com bastante pioneirismo, né? Mas como isso se reflete ali dentro da especificidade da norma, Cava? Isso também é bem legal, né? Porque a norma, ela endereça também um ponto que está super, né, no pipeline aqui das discussões dos investidores, enfim, da sociedade como um todo, né? E, de novo, na linha de dar mais transparência para o que o fundo está fazendo nesse sentido, né? Então, tanto a CVM como a Ambima também endereçaram esse assunto, né? Para a gente trazer aqui a denominação de fundos de investimento sustentável e fundos que promovem a integração ESG dentro do seu processo de investimento, né? Então, só para separar os dois mundos, fundos de investimento sustentável é aquele que vai ter teses mesmo de investimento ali dentro, alinhadas à sustentabilidade. E o fundo que propõe, né, que promove a integração ESG é dentro do processo de investimento, de seleção de ativos, pode ser ativos tradicionais do fundo mesmo, ativos de renda variável, ativos de crédito e assim por diante, vai levar dentro desse processo todas essas questões em conta para poder fazer a seleção dos ativos, né, e as teses de investimento. E isso é bem legal, porque, como você comentou na Itaú Asset, a gente é pioneiro no mercado brasileiro nesse assunto, a gente tem uma área muito especializada e dedicada a esse assunto. A gente, ao longo dos anos, foi cada vez mais integrando o processo de investimento de todos os ativos e todos os fundos com essa metodologia ESG, né? Hoje a gente mostra como um dos achievements da Itaú Asset que 100%, né, dos investimentos, eles levam em consideração a metodologia no processo de integração ESG, ou seja, né, todas essas questões são levadas em consideração na hora de fazer o investimento. E agora, com a norma,
você vai poder deixar isso claro dentro do regulamento, da política de investimento do produto, e de fato a Ambima falar, olha, se você quiser classificar um fundo seu como IS, como ESG, você precisa ser bem claro e específico na metodologia utilizada dentro desse processo, como você faz, como você classifica, justamente para o investidor ter essa transparência, ter essa clareza do que está sendo feito ali em relação a isso, né? Então isso é bastante legal. A gente já tem algumas estratégias, né, fundos específicos que dentro da sua carteira investem em teses, né, relacionadas aí ao mundo ESG. Um deles é um fundo de crédito nosso, ActiveFix ESG, que ele tem mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, né, onde fica muito claro, né, todo esse processo de investimento, essa metodologia para poder selecionar melhor os ativos nesse sentido. E agora a gente vai poder explicar isso no regulamento, no processo de investimento, deixar claro, né, expor para todo mundo o quão diferenciado é esse processo dentro da escolha dos ativos do fundo. Então, uma coisa bastante legal também que a nova norma traz. Perfeito, perfeito. E aí, a gente falou de uma série de mudanças aqui, né? Mas como é que tem funcionado isso dentro de um cronograma aqui de implementação, né? Quando, de fato, ela entra 100% em vigor, Tati? A norma, ela vem entrando em fases, né? Então, a primeira data que a gente teve foi outubro de 2023, que entrou em vigor, de fato, a 175. Então, a partir daquele momento, fundos novos já nasciam enquadrados ali nas novas regras. Aí, esse ano, em 1º de outubro desse ano, entrou em vigor as estruturas de classes e subclasses. Em 1º de novembro, a questão da segregação das taxas. E a gente tem até 30 de junho de 2025 para adaptar todo o estoque de fundos. Então, assim, como nada no Itaú é pequeno, a gente tem por volta de 3 mil fundos para adaptar. Então, é um baita desafio, envolvendo várias equipes, várias áreas, várias discussões, reuniões de trabalho. A gente tem por volta de 1.800 fundos já adaptados e, né, temos um cronograma aí de mais ou menos uns 20, 30 fundos por dia para cumprir o prazo aí de 30 de junho de 2025. Sem dúvidas, é bastante coisa. É engraçado, né, Tati? Quando saiu a norma com os prazos super curtos, né? A gente na Itaú Viambem foi um dos primeiros a levantar a mão e falar assim, gente, não vai dar, é muita coisa. Tudo que a gente tem discutido aqui em termos de estrutura para adaptar uma série de coisas, regulamentos. E aí foi negociando, né? Via Ambima negociando com a CVM aí uma extensão de prazos. Sim. Mas agora acho que estamos em linha aí com esse cronograma, estamos em dia, né? Porque é muita coisa mesmo para adaptar, né? É muita coisa. E foi uma mudança muito profunda, né? Então, de estrutura, de conceitos. Então, o próprio mercado levou um tempo ali para entender exatamente os conceitos, ver como é que a gente, né, adapta a realidade aí dos fundos. Então, foi um trabalho extenso aí do mercado todo e aqui no Itaú, mas estamos chegando aí nos finalmente. E também é um trabalho das áreas aqui de suporte para poder Com certeza. se adaptar e controlar esses novos tipos de estrutura, né? Antes, como eu falei, você tinha o FII que investia em ativos e um FIC que comprava cotas. Agora a gente vai ter, né, aquela questão das 3 camadas, mas é um fundo de investimento financeiro. Pode comprar tanto cotas quanto ativos. Então, muda a maneira de você fazer esse controle de risco, controle de enquadramento, uma série de coisas, de adaptações que a gente tem que fazer da cozinha para dentro aqui, para poder tudo quando for implantado, né, tá rodando aqui e que a gente não corra nenhum risco desnecessário nesse sentido. Perfeito. Não é só o fundo, né? Toda a esteira por trás ali que a gente roda toda essa gestão aí dos produtos de investimento. É um trabalho feito a muitas mãos, né? Sim. E que mostra toda a integração também do banco como um todo, né? Da ponta ali para o investidor final até aqui, né? Da porta para dentro, para aquela estrutura realmente, de fato, tá de pé e em dia aqui para o gestor também conseguir entregar, né, a melhor rentabilidade ali para o cotista. E acho que é legal falar também que
a Tati aqui, né, já tem bastante anos de banco de empresa, eu também, então não é o nosso primeiro rodeio nesse sentido, né? A última mudança significativa da norma foi a 555, né? Há mais ou menos há 10 anos atrás, né? Então demorou 10 anos de modernização do mercado, uma série de discussões para chegar no que é a 175 hoje. Então a gente também já passou por algumas outras mudanças normativas aí ao longo do tempo, mas essa daqui talvez essa aqui acho que foi a mais radical, a mais robusta, a né? mais robusta. Então, foi mais transformacional mesmo. Mas acho que estamos otimistas aí com as novas regras, acho que temos ganhos aí, né, do ponto de vista do investidor, das novas estratégias, das novas estruturas, então acho que vai ser bom. Também acho, concordo. Maravilha, maravilha. Então, acho que assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Agradeço imensamente a participação de vocês, Tati e Cava também. E a gente se vê numa próxima aqui. Já estão convidados para a nossa próxima temporada do Mind Asset também. Obrigada, Clara. Agradeço muito o convite. Foi ótimo esse bate-papo aqui com você, com o Cava. Estou à disposição aí para novos temas. Com certeza. Obrigada. Também queria agradecer. Bom, eu já me considero da casa aqui, né? Do Mind Asset, né? Claro, agradecer a Tati também, que a gente já trabalhou, continua trabalhando, mas a gente já trabalhou na mesma equipe há um tempo atrás, né? E sempre bom ter a discussão aqui com ela desse assunto. Maravilha. E para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de se inscrever no Mind Asset para acompanhar todas as nossas novidades e seguir a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais. A gente se vê na próxima.